Olá, amigos do canal Monarquia Livre, estamos ao vivo em mais uma live nesse finalzinho de semana e nós estamos realmente muito felizes aí com o resultado do almoço de Dom Bertrand. Realmente as pessoas começam a se engajar e começam a olhar a monarquia não como uma utopia, mas sim como uma solução para o Brasil. Realmente nós temos recebido diversas mensagens e nós vemos na internet um número cada vez maior de pessoas falando bem da monarquia, achando ela viável para o país. E essa viabilidade se dá com base nas monarquias mundiais. Suécia, Holanda, Dinamarca, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Canadá, Escócia, Reino Unido, entre outras nações, que mostra que a monarquia dá certo. São 58 monarquias e todas prósperas. Aquelas que estão começando a crescer, porque recentemente foi a monarquia restaurada, já sente os efeitos de uma sociedade unida, de uma sociedade voltada para o livre comércio, para a descentralização do poder, para a independência do Supremo, guardadas devidas nomenclaturas de cada país. Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, a Justiça em si, o Judiciário, que tende a ser independente numa monarquia, assim como o Exército tende a ser independente. Por que você fala que é independente, Marcos? Porque não fica nas mãos dos políticos, não tem influência política. As regras da monarquia blindam o Supremo e também as Forças Armadas de influências e de mandos e desmandos de políticos. Quem manda nas Forças Armadas é o monarca. E este poder, chamado poder moderador, que não só dá autonomia ao legislativo e ao exército, também produz um medo dos políticos. Eles têm medo do monarca, porque o monarca pode muito bem falar mal deles, como fazia Dom Pedro II, com o seu caderninho de capa dura, preta, onde ele marcava com uma caneta ou um lápis azul os maus políticos. Naquela época do Brasil Império, o monarca era a sentinela vigilante, é aquela que olhava as contas públicas e falava: tem que melhorar, tem que atender melhor a população, vocês estão relaxados. E quem roubava e quem se corrompia, exilava, cadeia. A lei funcionava, o Congresso funcionava, os políticos respeitavam e trabalhavam pelo bem-estar do povo brasileiro. Assim, também, se você for olhar os dados do Brasil Império, só grandes obras e não deixando que o orçamento estoure. O Brasil, naquela época, cresceu vertiginosamente. E nos dias atuais, a monarquia tem saído desse rótulo de utopia, de atraso, de golpe, de escravidão, para um pensamento que é verdadeiro. A família imperial foi tirada do poder por escravocratas, que é a sociedade hoje que domina o brasileiro, uma sociedade que tem a influência da maçonaria francesa, a mesma maçonaria que criou o comunismo. Portanto, o Brasil vive nas amarras dessa maçonaria que se perpetuou aqui no Brasil e que conseguiu, aos poucos, derrubar o reinado de Dom Pedro II, aliás, o Império,
e depois destruído os valores e feito o povo esquecer da sua história, fazendo uma política de desqualificação da família imperial, de difamação, de humilhações. A última humilhação foi no programa do Jô Soares, em que ele foi extremamente indelicado e totalmente parcial, porque nós sabemos que ele é um esquerdista de mão cheia. Então, foi ali o momento dele bater sem piedade em Dom Bertrand, mas Dom Bertrand levantou a cabeça e a entrevista foi excelente. A partir desta entrevista, não mais a família imperial participou, apenas Dom Joãozinho, que não é do ramo dinástico. Mas, a partir daquela entrevista, nós não vimos mais o Dom Bertrand na mídia, em programas de nenhum porte. E aí começou uma ida para a TV aos poucos. Foi no programa da Mariana Godoy, onde o Dom Bertrand fez um programa excelente. A Mariana Godoy, monarquista, e sempre participando dos nossos eventos da Casa Imperial do Brasil. Depois veio o Gentili, fez uma entrevista excelente. Nós sabemos que o Gentili tem uma língua tão afiada quanto Jô Soares, mas ali ele mostrou o quanto ele era patriótico, respeitoso com a história e um monarquista realmente digno. A partir destas duas entrevistas, choveram convites para diversos eventos e a família imperial liderou a derrubada da Dilma Rousseff. Foi com Dom Bertrand e com o Luiz Felipe, o príncipe Luiz Felipe, que nós derrubamos a Dilma Rousseff, chamando os brasileiros a se atentar que o problema do Brasil era a esquerda no poder, e não só um partido, mas estavam querendo banhar o nosso país de tinta vermelha. Aí vem Dom Bertrand e disse: o brasileiro quer o Brasil autêntico, o Brasil verde e amarelo, o Brasil que jamais será vermelho. E aí tudo foi acontecendo. Apareceram os intervencionistas, apareceram candidatos de tendência à direita, não é uma tendência, não é uma direita perfeita, é uma direita manca, mas é o caminho para uma evolução e um equilíbrio de forças partidárias. A esquerda totalmente dominando o Brasil e sucateando, e faltava a direita como um contraponto, um equilíbrio entre ideias para se chegar a um consenso. Não uma guerra entre ideologias, mas pegar o que há de melhor nessa gente e transformar numa bela nação. Essa total incompatibilidade de pessoas que pensam diferente foi plantado pela República, pela maçonaria francesa, e se espalhou pela sociedade, e os projetos de desunião e destruição da família passaram a ser prioridade em nosso país. Quem prega a libertinagem, quem prega a destruição da família, tem recursos. Quem não prega está fora do jogo. E assim foi. E muitas pessoas tiveram que se render a esse domínio financeiro e econômico, a tal ponto que o Brasil começou a se destruir, e aí as pessoas começaram a ver que, se não voltasse às tradições e resgatasse o autêntico país, o Brasil não teria mais futuro. Porque daqui a muito pouco tempo nós teremos o estouro da dívida e o Brasil vai entrar num calote e numa crise profunda. Antes disso, há a possibilidade, sim, com uma mudança de pensamento, de diminuição do Estado, e assim vai. Mas aí
Surpreendentemente, no final de 2016, houve uma pesquisa na internet. A jornalista Joyce Hasselman, que estava trabalhando contra a queda da Dilma, foi mandada embora da Veja pela esquerda. Simplesmente ela perdeu o posto dela da calada da noite. E ela começou a trabalhar com redes sociais e se popularizou de tal forma que hoje ela é a principal rede social, ao lado, logicamente, de Nando Moura. Ela tem mais de 1 milhão de seguidores. Aí tem o Olavo de Carvalho e tem o Nando Moura, soberano, com 2 milhões de seguidores. Mas a Joyce Hasselman é uma jornalista, é a mídia em pessoa, é uma pessoa preparada e frequentadora dos meios de comunicação, um ícone da informação. Feita esta pesquisa, a monarquia ganhou disparado, como ela disse. É uma coisa, ela realmente se surpreendeu com o resultado e começou a pesquisar. Se é uma jornalista capacitada e responsável, foi buscar informações. E ela viu que a monarquia tinha um pensamento totalmente moderno, voltado à produção e à diminuição das despesas do Estado, além de um resgate da moral e dos bons costumes. Nesse sentido, ela começou a pesquisar até chamar Dom Bertrand para o programa dela, Pingo nos Is. Aí, ela se apaixonou por Dom Bertrand. Dom Bertrand fez um dos programas mais emblemáticos que ele já tinha feito até o momento. E aí, ela se derreteu pela monarquia. Tanto se derreteu que está indo nos eventos da monarquia. Primeiramente, no recital de Natal, ao qual eu tive a honra de assistir ao lado dela e do marido. Não era algo programado, mas acabei ali tendo a minha cadeira e eu pude assistir com os dois. Não me utilizei da imagem dela, poderia ter tirado fotos, poderia ter feito uma série de jogadas de marketing, mas não é assim que as coisas caminham. E poderia ter feito entrevistas com ela em outras situações, mas eu vi que cada momento o seu momento. E ela viu a monarquia como um ambiente saudável, onde ela podia ser a Joyce, onde ela poderia desfrutar de momentos realmente marcantes na sua vida. E esse momento marcante, um deles foi no almoço com Dom Bertrand, e certamente ela irá em outros eventos. E a Joyce, aos poucos, ela vai se tornando monarquista e entendendo que a monarquia não é ideologia. A monarquia é uma estrutura de poder muito bem elaborada para o benefício de todos, o benefício do povo e não somente de um partido. E isso foi realmente muito marcante, não só para mim, que a vi nos eventos extremamente feliz e à vontade, como também a todos os monarquistas que ali estavam presentes. Ela simplesmente ficou encantada, principalmente com a militância monarquista que atende a jovens de todo o Brasil, da faixa dos 14, 13 até 20, 20 e pouco. É um exército de pessoas super bem preparadas, educadas e que está crescendo aí nas redes sociais. É o futuro, é os jovens querendo a monarquia. Eles viram os jovens que os pais, avós, tataravós, as gerações dessas pessoas estavam alinhadas a uma realidade comunista que não fazia mais sentido existir na sociedade. Décadas e mais décadas perdidas em função
de um jogo republicano ao qual se tornou uma praça de negociatas, uma praça de formadores de verdadeiros corruptos e lavadores de dinheiro. Então, nesse sentido, os mais jovens começaram a ver que realmente Dom Pedro II foi um homem honrado, muito preparado e que realmente amava o Brasil. Começaram realmente a pesquisar e sair dessa bolha social maldita que a mídia fez. Através da internet, o jovem descobriu a monarquia. E descobriu de tal forma que virou a segunda pele. E, nesse sentido, a Joyce viu essa gente extremamente preparada que dá banho em praticamente todos os políticos. Hoje, a Joyce vê o quanto os nossos políticos são analfabetos e despreparados, ignorantes. Lógico, com raras exceções, que nem sempre 100% corresponde a 100%. Geralmente, sempre sobra, tem a sua exceção. E nós realmente reconhecemos que alguns políticos são muito bem preparados e esclarecidos, assim como a mídia. Nós não podemos dizer que 100% da mídia é comprada, é uma mídia que realmente só defende os mais endinheirados. Realmente existem os jornalistas honestos, assim como existem os professores honestos e os desonestos, assim como existe na sociedade as pessoas do bem, as pessoas que querem um Brasil melhor, querem um Brasil mais justo, e existem as pessoas que vivem de migalhas, vivem de depender de políticos que não sabem nem completar uma frase. Infelizmente, o brasileiro passou a viver de migalhas e de esmola. E aí que mora o perigo do populismo que até hoje assola a sociedade. O populismo que incha o estado de funções e que quebra praticamente toda a economia, tudo que o brasileiro contribui com o governo, através de obras superfaturadas, tanto aqui quanto no exterior, e a lavagem de dinheiro corre solta nesse país. Então, a Joyce Hasselman, uma jornalista da nova geração, viu que realmente ela tem que lutar por um Brasil melhor e sem o poder moderador, que é a principal característica da monarquia, a coisa não evolui. Então, portanto, nós estamos muito satisfeitos com a presença dela na nossa linha de frente. Embora ela não seja uma monarquista, ela tem plena consciência do que é e, portanto, não vai fazer uma linha contra, sabendo que o mais saudável e o caminho mais inteligente e correto a seguir é realmente restaurar a monarquia. Muitos brasileiros têm entrado no canal Monarquia Livre e têm feito comentários. Muitos dizem que monarquia é retrógrada. Aí eu venho com o argumento. Se você falar na Europa que a monarquia é retrógrada, vão te chamar de louco, de retardado, de debilóide. Então, olha, se você pode falar aqui que a monarquia é o retrógrada, imagine o que eles não falam da República Brasileira, que aqui realmente é o lixo do mundo. Então, veja que as coisas começam a ficar dentro de uma guerra que, no fim, quem ganha somos nós, porque os exemplos da monarquia em todo o mundo mostram o quanto ela é eficaz no benefício do povo. Consegue equilibrar esquerda e direita e transformar essas pessoas em um só, em uma coisa só. Então, nós estamos vendo uma mudança de comportamento, uma mudança de visão. Se antigamente, no pró-monarquia, ligavam para saber fatos históricos,
correções históricas, hoje ligam para o pró-monarquia para ajudar a monarquia a crescer. Foi crescendo os encontros, foram crescendo as ajudas, e hoje a monarquia tem diversos meios de se comunicar com o povo. Graças a Deus, através da internet, a monarquia conseguiu o seu espaço e conseguiu fazer líderes populares como Luiz Felipe, Dom Bertrand, Carla Zambelli, entre outras pessoas que são populares, que estão crescendo, e outros que serão nossos soldados em breve, com mais tempo deles maturarem a ideia. Então, nós esperamos que verdadeiramente todos os youtubers do Brasil, os maiores youtubers do Brasil, todos se tornem monarquistas. Esse é o objetivo nosso, de transformar toda essa gente em monarquistas e fazer um grande levante a favor da monarquia. Então, estamos aqui no chat, né? Estamos vendo aqui a Ligele, seja bem-vinda, o nosso Gabriel, que ganhou uma assinatura de Dom Bertrand em sua bandeira, se tornou uma bandeira rara. Guarde esta bandeira, Gabriel, não esqueça, leve a sério isso, porque isso aí vai ser uma relíquia para toda a sua vida, né? E agradecendo aí a mãe do Gabriel e a todos aqueles que foram no almoço com 100 pessoas, aliás, certinho, 100 pessoas. Esperávamos 107, 108 pessoas e foram 100 pessoas. Então, em maio, nós vamos fazer um novo encontro. Aliás, tenho outras notícias, que vamos ter um encontro, deixa eu ver aqui, daqui a pouquinho eu mostro para vocês, se não vou fazer um vídeo, até achar. Dom Bertrand vai para o Nordeste, depois eu passo para vocês, eu não sei se é Recife ou Natal, ainda em maio, né? Em maio, pegando esse aí, maio, começa maio, ele vai ter, acho que dia 16 de maio tem um evento. Saudações, Érica, grande amiga, e é ela que faz uma comida 100% e toma uma cervejinha chique com a gente. Isso é muito bom, muito bom, muito bom. Querida, saudades. Então, sempre aí fazendo, nós estamos sempre fazendo o melhor para o povo brasileiro. Eu quero agradecer aí ao pessoal de Serquilho, a Arlinda Amaro e aquela equipe maravilhosa, os mosqueteiros, que hastearam a bandeira imperial de 24 metros quadrados. Aliás, ela tem mais de 25, porque tem os quebrados. É 4,70 por 6 e pouco. Então, uma bandeira sensacional que foi hasteada tanto lá fora, no Nacional Clube, quanto lá dentro, na hora que Dom Bertrand estava fazendo o discurso. Infelizmente, o discurso não ficou muito bom, está no Monarquia Games para as pessoas acessarem, mas no próximo evento estará perfeito o som e ele fará o discurso e nós vamos divulgar nas redes sociais. Mas agradecendo aí o pessoal de Serquilho, o pessoal lá do Instituto Plínio Correia de Oliveira, entre outras empresas e instituições que estiveram presentes no almoço. Um grande abraço aí ao pessoal da Bovespa, que compareceu, o presidente da Bovespa compareceu, agradecendo aí a outras personalidades, a outros empresários de médio, pequeno e grande porte, agradecendo aí a queridíssima Carla Zambelli, um amor de pessoa, ela que era ferrenha feminista e hoje é uma conservadora de mão cheia. Finalmente, nós podemos ter aí mais
uma deputada aí que pode abrir espaço para discursos da Casa Imperial lá dentro da Câmara dos Deputados. E, para completar, logicamente, a nossa queridíssima Joyce Hasselmann está saindo de senadora da República. Então, ela está saindo como senadora e, se ganhar, mais uma a defender a monarquia, pelo menos dos abusos do governo. Então, nós teremos aí uma representante poderosa lá dentro do Senado e a outra representante casca-grossa lá na Câmara dos Deputados. Então, nós teremos toda essa gente e outros monarquistas que estão saindo. Luiz Felipe entrou para o partido do Jair Bolsonaro, assim como está no partido da Joyce e também a Carla Zambelli. Mas lembrando, pessoal, que independente desse pessoal estar no partido do Jair Bolsonaro, nós não iremos mudar o nosso discurso suprapartidário para que nós possamos dialogar com toda a sociedade. Nós não vamos fazer campanha, nós não vamos pedir votos. Os monarquistas que saírem candidato, nós vamos falar deles, nós vamos fazer entrevista com eles, mas vai ficar na consciência do eleitor se são ou não opção, porque se eu apoio um ou voto nenhum, os outros vão brigar comigo. Então, eu não posso nem declarar meu voto, né? Nem declarar absolutamente nada. E para presidente da República, eu vou anular o meu voto, porque eu não sou trouxa de marketing político com um sistema maldito que nós temos, que é esse sistema republicano esquerdista. Eduardo Bolsonaro disse que ia pesquisar sobre monarquia. Tomara que ele pesquise, né, Império Brasileiro, porque o Bolsonaro tem no seu partido Luiz Felipe, que é do partido do Jair Bolsonaro. Se ele não pesquisar sobre monarquia, eu vou escrever um burro na cabeça do Eduardo Bolsonaro e um burro duplo, um burro prêmio na cabeça, na testa do Jair Bolsonaro. Então, se o cara tem um príncipe no partido, o mínimo que ele deve é respeito, procurar saber a história da família imperial. Então, se ele não sabe a história, ele seria um tremendo de um demagogo. Então, com certeza, a família Bolsonaro vai estudar a monarquia. Aliás, todos os partidos e políticos vão estudar monarquia, porque certamente a monarquia vai ser uma vertente de mudança de regime. E eu quero falar a respeito disso para deixar muito claro a vocês. Nós não somos contra partidos políticos. Nós somos contra o regime que regulariza esses partidos políticos. Teria que ser um regime que permitisse os partidos políticos cumprirem as suas obrigações. Com certeza, numa monarquia, eles serão mais cobrados e serão punidos se não fizerem o que há de direito, que é fazer um bom trabalho. Se você faz um bom trabalho, você ganha as eleições e você não é punido pela justiça, logicamente. E hoje em dia o político teme a monarquia, porque sabe que a monarquia entrar, as coisas vão sendo descobertas. A menos que se crie um acordo e faça uma anistia. Por ora, eles temem a monarquia, tremem da base. Eles praticamente têm horror ao rei, porque se entrar o nosso querido Dom Bertrand, você pode ter certeza que a coisa vai ficar preta para o lado deles, né? E, com certeza, vai mudar absolutamente todo o sistema eleitoral. Vai para voto distrital, vai para valorização das prefeituras, vem mais dinheiro para as prefeituras, vem menos impostos, vem o Estado mínimo, vem leis
mais não rigorosas, mas claras, rigorosas e claras, e respeitáveis, porque se você não cumprir a lei, você vai para o xilindró, e aí, com certeza, a sociedade respeita as leis, tem leis justas, e, portanto, a sociedade vive muito melhor, né? Que, infelizmente, se o ser humano não tiver envolvido com o medo de ir para a cadeia, a pessoa desanda mesmo. Infelizmente, é assim a sociedade. Precisamos de coisa preta para o lado deles, exatamente. Então, esse é o lado nosso, é o lado da Casa Imperial do Brasil. Coisa preta para os políticos, né? É assim que Dom Pedro II fazia com gente que não valia nada, né? Anotava no caderninho e nunca mais o cara era eleito para nada. Ele não precisava punir o cara, era só escrever no seu caderninho: este político aqui não presta. Tal, 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 pronto. Saía lá no Diário Oficial, saía na imprensa, o cara nunca mais recebia votos. Infelizmente, hoje nós não temos um vigilante. Nós não temos aquele que vai botar ordem nos políticos. E, portanto, nós temos um toma lá da cá e uma lavagem de dinheiro, uma maior que a outra. Inclusive, uma notícia que eu já tinha colocado no canal, aflorou ainda mais com o delegado Francisquini, que é o aeroporto na África, que não teve um voo, chamei de aeroporto fantasma, onde se investiu uma grana violenta do povo brasileiro e simplesmente o governo brasileiro perdoou a dívida. Assim como o Brasil está pagando para a Venezuela 1,3 bilhões, pagando dívida de outro país. Você pega o dinheiro do seu imposto e paga dívida de gente que é caloteira. E se você não pagar, você entra na lista dos calotes. É assim que é o Brasil. 1,3 bilhões é dinheiro que não acaba mais. Imagine 1,3 bilhões de reais, não digo investidos, mas abatidos do imposto de renda. Abatidos do imposto. Bom, já que não usava, está pagando a dívida de outro, que realmente volte para o bolso do brasileiro e diminua as alíquotas de imposto, as taxas que são cobradas. Então, poderia ser abatido, já que já não precisa mais usar mesmo, devolva para os cofres públicos, né? Então, nós estamos vivendo essa realidade aí de desmandos e uso do dinheiro público de forma irracional. E lembrando sempre, pessoal, que o Lula é um problema, mas o regime é um problema maior, porque este regime atual republicano, presidencialista, que tem nos países mais pobres, com exceção dos Estados Unidos, que é um país que tem uma legislação monárquica que foi criada na época, desde dos gregos, as repúblicas elas trazem um empobrecimento a médio e longo prazo de todas as nações de uma forma inacreditável. Não só o empobrecimento da população, com dívidas elevadíssimas, como também a perda da identidade nacional. Então, nós temos muitos países perdendo completamente sua cultura e sua identidade. Isso acontece na França, acontece na Grécia, acontece na Suíça, acontece na Alemanha, em todos os países que têm república, você acaba perdendo a sua identidade, a sua tradição, e isso daí é muito mais terrível para esses países do que para nós, porque o Brasil experimentou a cultura que era europeia, era um dos países mais educados do mundo, e experimentou muito pouco. Então, quando o Brasil perdeu, não sentiu tanto, mas a Europa milenar está sentindo aí a chapa esquentar. Infelizmente, não é só o valor financeiro que está pesando, mas sim o valor da identidade. E a identidade é a coisa mais importante. Se você não tem identidade, você não é nada. Se você não sabe as suas origens,
não sabe da onde você veio, é complicado, a pessoa fica meio desnorteada. Então, muitas nações estão perdendo a noção de quem são. E aí torna aquela sociedade um caos, onde aparecem culturas tomando conta, principalmente a cultura muçulmana, que ela toma conta de todos os países, né? Então, tem acontecido esse problema impiedoso com diversas nações aí, de todos os meios e de todas as nacionalidades, religiões. E as pessoas têm que entender que a monarquia ela não é um regime católico, ela é um regime que pode ter diversas influências. Tem países que são protestantes, tem países que tem o lado do budismo, do espiritismo, tem países que têm mais Estado presente, menos Estado presente. Então, cada nação tem um tipo de monarquia, uma característica da monarquia que é mais marcante. A sociedade, ao lado conservador das monarquias, variam de acordo com suas culturas. E uma questão aqui no Brasil é o respeito às tradições, à família, à propriedade. E, aliás, como diz Dom Bertin, propriedade é trabalho acumulado. Se você não tem propriedade, você não tem nada. Você simplesmente é escravo do Estado. Você como chama? Está na fila do pão. Então, se o seu trabalho não permite que você possa ter o seu chão e pagar as suas contas, se você não tem propriedade, pelo menos você paga o aluguel e aquela casa é sua no momento que você está locando, se você não consegue porque o Estado não permite, você é escravo do Estado. Então, você tem que ficar na fila do pão ou na fila da casa própria, bajulando políticos e fazendo o que eles querem. Então, essa é a questão. Então, como diz o Papa, não lembro o nome, propriedade é trabalho acumulado, como diz Dom Bertrand. Então, a liberdade do homem é a propriedade. Então, o seu carro, a sua casa, os seus objetos, se você não tem a sua propriedade garantida, você simplesmente é um escravo do Estado, e o Estado faz aquilo que quiser da sua vida. Ele não só ele impõe regras para você, como ele impõe regra para seus filhos, para seus netos, a tal ponto de chegar e dizer: seu filho não é seu filho é nosso. Você apenas gerou, mas o seu filho é nosso. Esse é o pensamento da República. O filho não é da pessoa, o filho é do Estado. Isso daí é uma coisa inacreditável. Que eu recebo, não paga meus impostos. Exatamente, Érica. Então, se as coisas estão ficando difíceis, nós temos que mudar. E não se muda pessoas lá dentro, porque as regras são as mesmas. Vai sair um bandido e criar outro bandido. Você vai renovar, você vai fazer uma renovação das regras do jogo, dos políticos ali na Câmara, no Senado, na presidência, no governo, e eles vão se corromper, porque o esquema, o regime é para a corrupção da alma humana. Então, eles vão se corromper moralmente e vão se corromper financeiramente e economicamente. Aqueles que não são corruptíveis são esculachados, humilhados, expulsos, excluídos. Então, nós temos, sim, muitos parlamentares excluídos, né? Então, se você pegar aí os parlamentares que não têm vez, pode ser esses que são os honestos, né? Aqueles que são mais presentes e mais famosos são aqueles que você pode desconfiar. Então, nós estamos vivendo aí uma mudança onde as pessoas começam a enxergar que o regime tem que mudar, porque ele se mostra a cada dia escancarado
suas entranhas. Então, a cada dia você vê desmandos no Supremo, desmando em todos os setores da sociedade, ao qual deveria ser um local onde não se envolvesse com política e com ideologias, mas sim seguir a Constituição, mesmo a nossa Constituição sendo socialista, uma Constituição maldita, feita nos moldes cubanos. Então, nós temos uma Constituição que não permite às pessoas liberdade de expressão e liberdade de ação. Não permite o cidadão pegar para si o desenvolvimento da nação, assumir o desenvolvimento. Nós temos uma Constituição que só permite o Estado mandar em você. E na hora que você quiser querer construir algo, você cai na ilegalidade. Então, esta é a lei do cão, né, que está na sociedade. E aí você começa a produzir somente bandidos e pessoas despreparadas, pessoas desqualificadas. E aí a população olha e fala, olha, vale a pena ser bandido nesse país. Porque o cara está andando de Porsche, eu estou andando de Fusca. Ele está com uma casa com 20 quartos e eu estou com uma casa miserável. E ele ficou preso apenas 1 ano, 6 meses. Né? O Maluf, indo para casa com prisão domiciliar, já é um passaporte para as pessoas verem que o crime compensa. Porque dane-se o problema de saúde do Maluf, que ele se cuide lá dentro da cadeia. Né? Ele tem que cumprir ali a sua penalidade, tem que ser preso. Não tem que viver dentro da casa dele, que coloque ele no muquifo. Se não é na cadeia, coloque ele num lugar qualquer com algo muito básico. Mas não, ele vai cumprir prisão domiciliar na casa dele. Então, cumpriu, vale a pena ser bandido nesse país. Então, é nisso que a sociedade se inspira para desacatar a autoridade, para roubar, para justificar defesas. Olha, como que eu vou acreditar na justiça se a justiça é corrupta? Como que eu vou acreditar que o crime não compensa se quem me julga pode ser mais criminoso do que eu? Então, exemplos errados, a pessoa acaba fazendo uma coisa errada porque a maioria do povo é ignorante, é semi-analfabeta, teve uma escola totalmente deficitária e muitas pessoas estudavam para colar, para ir a bares, não queriam saber de realmente aprender, não se dedicavam ao estudo, apenas faziam isso como batedor de ponto. Então, tem muita gente aí que tem um diploma aí de açúcar, nunca soube fazer nada que prestasse dentro de uma faculdade ou de uma escola. Então, portanto, nós temos analfabetos funcionais em sua maioria no Brasil. Aquele que estudou, 70%, 80% é analfabeto funcional. Então, nós vamos ficar aí com 10% da sociedade que conseguiu realmente a oportunidade e aproveitar a oportunidade em escolas particulares ou mesmo a escola pública que desviava um pouco desse lado ruim, porque nem todas as escolas públicas são ruins, nem todas as escolas municipais, por exemplo, são ruins. Né? Então, felizmente, eu moro numa região privilegiada, Vale do Paraíba tem realmente escolas de bom nível, não tem tanta influência marxista, tanta influência da maçonaria vermelha, até porque o interior é conservador, o interior não é libertinagem e safadeza. Então, você vai lá para a capital, você vê a diferença da cultura entre lá e aqui. Como eu estive lá há 2 dias atrás, posso dizer, a diferença cultural, a diferença de olhar, a diferença de comportamento do povo é completamente diferente do interior e da capital. Não porque, de repente, o interior é mais sofisticado, a capital é mais sofisticada com o interior, mas o povo interiorano é criado
numa cultura mais conservadora, mais saudável, come coisas mais saudáveis e aprende ainda uma transmissão de cultura ao qual a da capital já perde nisso daí. Se torna uma pessoa meio sem identidade. Então, a gente vê isso daí claramente quando a gente vai para São Paulo. Embora São Paulo seja fascinante, como sempre, e com certeza no resto das capitais interiores de todo o Brasil você vai notar uma diferença brutal de vários aspectos. Talvez a linguagem um pouco diferente, mas com certeza você vai ver pessoas mais bem criadas no interior do que na capital. É ainda um desvio justamente de um lado que é mais libertino, que é mais vermelho, e o outro lado, que é o interior, que é vivido por pessoas que produzem, trabalham, né? Pessoas que olham o Brasil mais produtivo do que ficar vivendo do pão, como é as capitais. As capitais, a quantidade de pessoas que vivem, estão na fila do pão, é algo assustador e inacreditável. Então, nas ruas você vê um favelamento, uma pobreza sem igual. Então, a gente vê realmente São Paulo diferente do interior. Então, é isso, pessoal. Nós estamos fazendo um trabalho de conscientização na sociedade, que a monarquia ela tem características que vão trazer um país muito mais voltado a resgatar aqueles valores perdidos, aqueles valores que realmente fazem com que as nossas crianças cresçam em ambiente saudável, produzindo pessoas muito mais preparadas para o futuro. E, para isso, a gente precisa realmente resgatar a monarquia e ver, ter toda a transmissão de conhecimento da família imperial. Quando a família imperial fala, ela mostra, ela traz valores, ela resgata coisas que é sempre importante para que você possa ter uma mudança e sair um pouco desse controle da mídia, essa mídia comprada, essa mídia financiada por verdadeiros satânicos, vem lá da China, vem de muitos países, um controle da população realmente satânicos, aí, desde a época lá de 1792. Aliás, respondendo aqui às pessoas que acham que a monarquia é retrógrada, a República presidencialista tem 2.500 anos. Então, ela é retrógrada também, porque faz 2.500 anos que existe, né? Então, as pessoas acham que a República é recente. Não é, não. É um sistema que foi resgatado pela maçonaria vermelha, da França, ao qual eles criaram um ambiente republicano para extorquir e mandar e escravizar o mundo. O objetivo deles é todo o mundo. Tem países que vão levar muito mais tempo, tem países que vão levar, já estão dominados, como a Venezuela, Bolívia, China, entre outras nações, que já estão dominados por uma cultura comunista que dificilmente vai se livrar, somente com uma família imperial. Por quê? Porque a família imperial corta esse vínculo com o poder político. Você corta a política da sociedade, que você vai ter realmente uma identidade. Vai ser feito decisões para o povo e não somente para meia dúzia de pessoas. Saudações, Glauber Tavares, boa noite. Então, a única forma de você romper com o comunismo é você tendo uma monarquia, porque a família imperial ela defende o povo e não uma ideologia e não um domínio mundial. Então, quando você tem essa família real ou imperial governando, praticamente
Eles não têm acesso ao exército e não têm acesso à justiça. Quando você corta a justiça e o exército de qualquer país da mão dos políticos, você mata o comunismo. É a coisa mais fácil de acabar com o comunismo, é criando uma monarquia. É restaurando ou é instaurando uma monarquia. Se o país não tem uma família imperial, que crie uma, pegue uma família que está lutando pelo que é melhor, há de melhor no país, e, de repente, o povo aclame aquela família como uma família real. É aí que nascem as dinastias. Nasce do reconhecimento e do apoio popular. Então, quando você tem aí, num país aí, uma guerra civil violenta, liderado por um cara ou por algum grupo, esse grupo é que passa a ser legítimo aí para as aspirações daquele povo. Aí você pode criar uma nova monarquia, chamada instauração de uma monarquia. Como nós temos uma família imperial que, desde milênios, vem recebendo apoio popular e vem fazendo o que há de melhor para o povo, é por isso que nós temos ainda a família imperial aqui, e é o melhor caminho, porque já vem de uma continuidade. Saudações, Cleison. Então, pessoal, vocês têm que entender que sem a monarquia não há solução para a política. Você acha que mudar os candidatos, eleger alguém vai resolver? Não vai resolver, porque eles estão interligados, né? Boa noite, Érica. Então, estão interligados. Então, essa é a questão do que as pessoas ainda no Brasil não entendem. Eles vão votar no Bolsonaro, no Dória, qualquer um. Vai votar aí no Geraldo Alckmin, vai votar aí novos deputados, senadores, prefeitos, etc. Quando verem, já formou novas quadrilhas. Passam 2 anos, já sai na capa do jornal. Desvio de merenda escolar, desvio de verba da Previdência Social, desvio não sei do quê. Por quê? Porque o sistema, ele produz corruptos, ele forma verdadeiros bandidos. Então, você tem que mudar o sistema, você tem que mudar a forma de governo e o regime de governo. Se você não mudar isso, continua produzindo bandidos. Enquanto tiver tudo politizado, vai continuar criando quadrilhas. Então, não adianta votar. Você está perdendo seu tempo. Porque a pessoa que for honesta, que você vai votar e a pessoa é boa, ela não vai governar. Ela só vai fazer leis ridículas, extremamente superficiais. Ela não vai cair em grandes projetos, ela não vai meter a mão no dinheiro, ela não vai ter acesso a nada. Vai ser um parlamentar simplesmente boi de piranha aí para todo mundo querer comer. Ou pega esse parlamentar e corrompe ele, ou simplesmente deixa esse parlamentar e queima ele logo. Fala, esse cara aí é um Zé Mané. Então, é isso que faz. Então, você vai votar e você vai votar, vai ganhar o seu candidato. Pô, eu elegi um cara que é incorruptível, eu conheço ele desde criança. Ele é o cara mais sensacional do mundo. Pá! Nossa, esse cara é impossível. De repente, páginas policiais, seu amigo lá. E se ele não está lá, seu amigo não aprovou porcaria nenhuma. E o seu amigo vai falar para você, infelizmente, aí, Marcos, ninguém me deixa fazer nada, ninguém me dá apoio de nada, porque ali tem uma máfia. E ele já vai te falar o que todo mundo já sabe, né? Então, não adianta você não mudar o regime se a família imperial não assumir, não tem jeito. Em relação à intervenção militar, em relação a essa correlação de intervenção militar e família imperial não apoia, porque não pode incitar a violência. Não é do intuito da família imperial incitar a violência. Apesar que eu acho, na minha concepção, que deveria, sim, a monarquia ser mais incisiva e
chamar as Forças Armadas para intervir. Mas a tradição das monarquias prega que se deve fazer o máximo de esforço diplomático possível para que possa fazer uma transição sem ter que derramar sangue, né? Esse é o posicionamento. Então, a família imperial não vai liderar intervencionismo, não vai mandar, não vai chamar para a guerra, né? Assim como Dom Pedro II poderia ter voltado para a Bahia e tomado novamente o poder, ele não quis em função do derramamento de sangue que isso iria gerar. Mas tem pessoas que acham que deveria ter voltado e derramado, e tem pessoas que acham que ele não deveria ter feito isso porque ele era um religioso. Dom Pedro II era um religioso. Dom Pedro II não queria ver ninguém morrendo, né? Ele apenas entrou na Guerra do Paraguai porque o Paraguai intimou. Se o Paraguai não tivesse intimado, ele não teria entrado. Mas como o Paraguai deu de louco, ele foi lá e resolveu a parada. Mas aí ele criou lá uma ilha lá, sitiou o Paraguai e aí resolveu o problema, né? Mas, de uma certa forma, a família imperial não busca incitar nada. Então, se o povo quiser, o povo quiser apoiar os militares quiserem que a família imperial volte, a família imperial já falou que volta, né? A família imperial já disse que volta, ela aceita, e aí eles vão fazer um acordo. Vão fazer um acordo para que a intervenção militar possa se transformar aí em um novo plebiscito e aí volte. Aí uma outra questão muito importante, duas questões muito importantes em relação à intervenção, a família imperial recebeu o exército não em 64, foi em 61, segundo colhi informações de uns diretores do lado pró-monarquia. Faltava essa. Eu não estava entendendo por que em 64 não teve um acerto da família imperial. Porque eles foram em 61 para Jacarezinho, na fazenda lá de Dom Pedro Henrique, né? E lá, primeiro, eles queriam as regras dele. E segundo, ali no caso, nosso chefe da Casa Imperial, naquela época, entendeu que não ia dar em nada, porque houve vários golpes militares, pequenos golpes ao longo da história republicana, que não deram em nada, principalmente o negócio do Getúlio Vargas, não deu em nada, né? Tentaram derrubar Getúlio Vargas em 32 e não deu em nada, morreu gente pra caramba e o Getúlio não saiu do poder. Então, quando ofereceram para a família imperial ao retorno da monarquia, ela não acreditou. Aliás, só foi acontecer em 64, 3 anos depois. Então, você sabe que também tem muita gente que é garganta, né? Promete um monte de coisa e não cumpre. A Casa Imperial está cheio de exemplos aí de gente que fala. A gente já está acostumado agora, final de evento, o cara fala que vai fazer, a gente nem acredita no cara, a gente simplesmente ignora, porque chega no outro dia, o cara sumiu, não faz aquilo que promete. Então, a gente já está esfolado em dizer que o cara não vai fazer, né? Então, se a pessoa fizer, é uma graça divina. Então, em 61, a família imperial não acreditou, teve aí o período militar, que foi bom para crescer um pouco a economia, mas um desastre nas contas públicas, e criou-se o comunismo brasileiro dentro dessa realidade. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que o PCB, o Partido Comunista mesmo, aquele original da Europa, voltou a favor da monarquia em 1988, no Congresso, na Constituição de 1988. Quem não votou a favor foi o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, a ralé do comunismo, aquela ralé, aquele povo mequetrefe que até hoje está no poder,
Esse povo aí que são semi-pessoas, não são nem pessoa, né? São praticamente mafiosos da República. Essas pessoas votaram contra a libertação dos direitos de expressão da monarquia. Agora, o comunismo, os comunistas mesmo que têm pensamento europeu, votaram a favor, principalmente que era o PPS, né? O PPS foi um exemplo. Eles são comunistas e votaram a favor da monarquia. Então, só para deixar aí uma correção histórica em relação aos comunistas. O comunista em si, ele, em relação a ideias, ele permite, porque, incrível que pareça, né? Eles têm o comunismo europeu, dá mais abertura do que o comunismo aqui no Brasil. Parece que o comunismo aqui no Brasil é o pior do pior, né? É uma desgraça, né? Então, essa aí é a nossa correção em relação aos comunistas, né? E a outra coisa que eu ia falar, eu esqueci, mas vou lembrar. Eu quero dizer para vocês que o almoço foi muito bom, foi extremamente proveitoso. A Joyce foi uma pessoa bacana mesmo, realmente trouxe aí uma esperança de um jornalismo mais voltado a favorecer a monarquia. Então, nós temos uma jornalista com 1 milhão de seguidores, com a credibilidade que ela tem, com certeza ela vai falar, ela vai aos poucos expor a monarquia, no tempo dela, no momento dela, no momento que ela vê que realmente a monarquia é uma solução, ela vai ajudar a monarquia. Então, naturalmente, nós teremos aí um motor chamado Joyce Hasselman. E nós teremos aí a Carla Zambelli sempre promovendo, o pessoal do Cogumelo Plutão e outros artistas que estão aparecendo, que em breve vão se declarar monarquistas. Tem muito monarquista aí na música, aí, influentes, que não querem se comprometer, mas vai chegar uma hora que eles vão aparecer sem dúvida, e eles aparecendo vai ser bom para eles. Porque hoje você falar de monarquia, parece que você fecha algumas portas. Logo, logo, você falar de monarquia, você vai abrir muitas portas. Porque a monarquia vai começar a ser, né, já está sendo, um caminho para projetos, um caminho para investimentos. Né? A banda Cogumelo Plutão está conseguindo fazer esse DVD, lançar o Ave Império, porque pessoas acreditam na monarquia. Os investidores que estão financiando a banda acreditam na monarquia. E, graças a esse acreditar, ele pode estar lançando um álbum, né, o Ave Império. Então, veja que mudou o pensamento já de uma classe aí de empresários no ramo da música. Né? Então, nós naturalmente, pessoal, teremos um avanço da sociedade, mais para o centro ou direita. É natural que isso ocorra, porque tem que diminuir o tamanho do Estado. Quem levantar a bandeira, quem continuar levantando a bandeira do Estado, da diminuição do Estado, da diminuição das funções do Estado e permitir que a população faça, com certeza você vai começar a ter muito mais espaço do que você apoiar partido PT. Veja que hoje, você falar que é petista e apoia PT, você está começando a ser deixado de lado. Então, aquele que apoia o PT pode falar para essas pessoas que apoiam o PT. Você apoiando o PT, você continuando com esse pensamento que você tem, você está se queimando para a sociedade, porque a sociedade agora está vendo que esse esquerdismo extremista, que é utópico e é uma ideologia satânica, está sendo rejeitado pela sociedade. Então, quem está aí favorecendo aí? Ainda a esquerda, em todos os setores da sociedade, estão começando a ser deixados de lado. Um deles, logicamente, de uma forma emblemática, Jô Soares. Né? Jô Soares acabou saindo da mídia porque apoiou a Dilma e as redes sociais se revoltaram com o Jô Soares porque ele estava apoiando a Dilma, fizeram um boicote do programa dele
e simplesmente acabaram com o programa do Jô Soares. Outros artistas aí que se dizem favoráveis ao Lula estão perdendo pessoas nos shows, estão realmente deixando de vender, de crescer, de desenvolver seu trabalho, porque continuam apoiando o PT. Então, no dia que a sociedade toda vê que apoiar essa ideologia do mal, maléfica, começar a tirar esse apoio, com certeza você vai ter aí um avanço da monarquia. Naturalmente, a monarquia casa com progresso, casa com tradição, família, propriedade, Estado mínimo. Isso daí, a monarquia do Brasil é assim. Tradição, família, propriedade, Estado mínimo, religião, costumes, tradição. É isso que o povo gosta. Religião, rezar bastante. Então, quem está do lado... o brasileiro é religioso, o brasileiro é trabalhador, o brasileiro quer saber de ter o seu canto. Então, portanto, você tem mais a cara da monarquia. Tá certo, pessoal? Eu agradeço aí o pessoal aí que está conectado nessa noite, né, de domingo, né? Logicamente, deve ter outras lives também que o pessoal vai fazer. Talvez daqui a pouco eu entre aí para jogar um joguinho básico, porque é o canal Monarquia Games, e lógico, dentro dos games nós vamos falando sobre política, né? O nosso projeto é esse. Infelizmente, não está dando tempo para a gente gravar as partidas, a gente ainda está se adaptando aí ao sistema, né? Para narrar jogos, para atender a galera. E a gente vai desenvolvendo esse trabalho para que mais pessoas ouçam falar de monarquia. Aliás, muitos americanos hoje sabem que existe o Monarquia Games, e o Monarquia Games, principalmente no Assault Club, é muito querido, né? Então, em todos os lugares que nós estivermos no mundo dos games, nós vamos levar a bandeira da monarquia, né? E aí a pessoa entra, ela vê aquela coisa, tradução, né, tal, tem as traduções, e também nós vamos divulgando, e tem muitos brasileiros que estão vendo Monarquia Games, e isso aí nós vamos levando aí para os mais jovens, e graças a Deus está crescendo o canal. Valeu, nós passamos dos 6 mil membros, 6 mil pessoas já estão no canal Monarquia Livre. Eu quero agradecer muito as pessoas que estão acessando os nossos vídeos, vem através dos nossos vídeos, 98% das pessoas que estão acessando. Hoje, nós batemos novo recorde de domingo. Eu nunca vi tanta gente entrar num domingo como tem entrado hoje. Nós estamos quase a 6.100 pessoas. Hoje entrou 60 ou 70 pessoas. Eu quero agradecer demais a essas pessoas que entraram e dizer para elas que nós vamos continuar batendo na esquerda, porque eles bateram na monarquia durante mais de 100 anos, e está na hora da gente dar as cacetadas à esquerda. É a hora deles tomarem as porradas, e nós vamos influenciar muita gente a bater na esquerda, porque eles estão precisando apanhar, porque de tanto que eles bateram na gente, eu falo isso do ramo das ideias, nós vamos bater também neles, vamos acabar com esse domínio dessa gente. Valeu, pessoal, valeu mesmo, muito obrigado aí pela audiência, valeu aí a queridíssima Érica e o grande Paulo Vítio, L.I.X.O, lixo, um dos maiores jogadores que eu já vi de AC. Realmente, o homem é uma máquina. Valeu, um grande abraço e até o próximo Monarquia Livre, com o apoio de Monarquia Games.